capítulo 5. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Versículo 16. Você achou a carta aos Gálatas, aos Galácticos? Então vamos procurar o capítulo 5 e identificar o versículo 16 a seguir. E nós vamos, aleluia, dar sequência aqui. Assim está escrito a palavra do Senhor: as obras da carne e os frutos do Espírito. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, grave isso aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Bem rapidinho aqui, irmãos. Já sabemos aqui, o apóstolo Paulo identifica essa carta aos Gálatas para quê? Para que eles saibam que há sempre uma batalha cerrada. Por quê? Porque, como ele diz o seguinte, é para andar em quê? Em espírito. Para quê? Para que não venhamos cumprir as concupiscências da nossa carne, os desejos, as vontades da nossa carne. E ele vai dizer: porque a carne ela cobiça contra o espírito contra a carne. Estes lutam um contra o outro, para que eles não façam o que querem fazer. Ou seja, se a carne quer pecar, se a carne quer misturar com as podridões do mundo, o espírito, ele quer se aproximar de Deus, ele quer fazer as coisas do Senhor, quer se separar, quer consagrar. Por quê? Porque o espírito é a sede espiritual do corpo humano, onde nós fazemos comunicação com o Espírito de Deus. Portanto, fortaleça o seu espírito na palavra, na oração, na consagração, no jejum. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é que há obras da carne, mas o Senhor deixou também os frutos do Espírito, para que as obras da carne não prevaleçam contra a minha e a sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só que, irmãos, que nós vemos aqui, que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a seguir: não sabeis vós que sois templo de Deus? Você é templo de Deus, você é casa, é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. Então procura buscar e aproximar-se do Senhor. Nós vemos que a palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós fortalecimento, renovo. Ela traz para nós fé, e nós precisamos estar sempre atentos para buscar o Senhor. E como é que nós buscamos a Deus? Na oração. Na oração. Ainda quero deixar declarado para os irmãos que ainda é, aleluia, a única forma eficaz que o crente tem para comunicar com o seu Senhor é através da oração. Não tem outro meio. Você pode até louvar, você pode até falar, pode até fazer outras coisas, mas se você não orar, você não terá comunhão com Deus. Você não terá comunhão, aleluia, com o Senhor. Não vai dar tempo eu fazer o que eu queria fazer aqui, mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa aqui.
e quero já passar para o final. O final é o mais difícil, é o mais trabalhoso, é o mais demorado, tá? Mas é o que mais nos chama a atenção, é o que mais nos incentiva. Nós estamos em um culto onde nós estamos aqui para orar, para buscar a presença de Deus, para poder orar uns pelos outros, orar pelas nossas famílias, orar pelas causas impossíveis que os irmãos estão enfrentando. O círculo de oração, o nosso momento é de clamar, é de falar em voz alta, é de suplicar, é de chorar, é de derramar lágrimas. Este momento é de nós nos colocar na presença do Senhor em oração e clamar a Deus na certeza de que tudo aquilo que está acontecendo e que não agrada a Deus será removido, porque nós estamos orando ao Senhor e Ele nos dá graça, nos dá força para que isso aconteça. Portanto, irmãos, olha aqui o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Malaquias 3, eu quero ler do 3 e o versículo 17, ou seja, o versículo 16, que diz assim: então aqueles que temem, aleluia, ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia. Agora presta atenção. Eu estava meditando, eu estava pensando, e eu escrevi, e depois que eu escrevi eu quero anunciar para os irmãos. É um tipo de sermão, né? Aleluia, porque a gente monta um esboço, é só a parte necessária para você não esquecer o que você vai falar, mas o esboço é uma pregação escrita. E aí eu parei e acho que deu alguma coisa. Presta atenção no que eu vou falar para os irmãos aqui. Eu vou falar em forma de leitura aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui no círculo de oração, não é isso? Círculo de oração. E algo me chamou muita atenção, porque a minha esposa me pediu para fazer uma coisa para ela. E aí, hoje lá no meu serviço, eu estava pensando, e Deus me levou por esse caminho, e é esse caminho que eu quero orientar os irmãos. O círculo de oração, os irmãos sabem a origem do círculo de oração, né? Ele foi criado, né, em 6 de março. Círculo de oração é coisa séria. O círculo de oração é algo mais sério que a gente tem na igreja. O círculo de oração. Porque se você não tiver oração, mais nada fica de pé na sua vida. Não fica. Então o círculo de oração foi criado em 6 de março de 1942, lá no Recife, Pernambuco, e por uma irmãzinha chamada Albertina Bezerra. Ela já é falecida, né? E ela faleceu em 2008. Tudo iniciou assim, irmãos, o círculo de oração. Tudo iniciou quando a filha dessa irmã Albertina, ela era membro da Assembleia de Deus, lá no Recife, Pernambuco, e ela teve uma filha, e a filha dela chamava Zuleide. Nome difícil, né? Zuleide, o nome dela, da filha dela. Só que a filha dela nasceu com uma enfermidade, e a enfermidade que esta menina nasceu, ela não andava, ela também não falava, e ela foi levada ao médico, e os médicos disse para ela que a filha dela não passaria de 8 anos, ela ia morrer, e ela não aceitou isso. Então ela, depois que ela recebe esse laudo médico, que vai dizer isso para ela, que ela não passaria de 8 anos de idade, essa irmã Albertina, ela voltou para casa, ela foi para a igreja, e ela convidou algumas irmãs para poder ajudar ela em oração em prol da sua filha. E essas irmãs, mais ou menos 7 irmãs, elas começaram a orar, e elas foram orando, e colocou nessas orações uma campanha, a campanha de oração. E quando elas colocam essa campanha de oração e elas estão orando, sabe o que acontece? Há uma profecia, Deus dá uma profecia no meio da oração, e esta profecia vai dizer o seguinte:
que aquela enfermidade da filha dessa irmã, Albertina, a filha dela chamada Zuleide, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Círculo de oração é coisa séria. Círculo de oração é coisa séria. Você quer ter intimidade com Deus? Oração. Você quer receber batismo do Espírito Santo? Oração. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado pelos dons espirituais? Oração. Você quer, aleluia, ter a sua vida transformada? Oração. Se o crente fala que é crente, é batizado no Espírito Santo, é cheio de Deus, se não tem mudança, aí uma coisa está errada, né? Está errada uma coisa e está errada. Então, irmãos, houve uma profecia dizendo: esta enfermidade não é para a morte da menina, ela não vai morrer, mas esta enfermidade é para a glória de Deus. Aí ela recebeu essa profecia, as 7 irmãs orando nessa campanha, né? Aí vem essa profecia, onde Deus vai dizer para ela que é para a glória de Deus a enfermidade, não é para morrer. E Deus vai dizer na profecia que foi Ele que gerou aquela menina. E Ele gerou ela na profecia, Ele dizendo que foi gerada por Ele com um propósito. E o propósito era abrir um trabalho de um círculo de oração na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja sempre enfrentou uma batalha cerrada, para que os crentes não orem, para que os crentes não tenham, aleluia, compromisso na oração. E como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo diz que há uma batalha cerrada, é uma briga, o espírito contra a carne. E aí a oração começa a ficar saturada, a oração não tem mais aquele valor, os crentes não têm mais prazer de orar. Os crentes já não tiram mais um tempo, aleluia, para orar dentro de casa. E quando chega na igreja, é um papapá, daqui, dali, da colar, e aí não ora, é só conversa, é só correria, é só para lá e para cá, e a oração mesmo fica a desejar. Então Deus dá a profecia dizendo: olha, a enfermidade não vai matar a menina não, é para a minha glória, e eu gerei esta criança para que haja a abertura de um círculo de oração, aleluia, na igreja. Então quando você vem para a igreja, vem orar. Não vem para a igreja para bater papo, não vem para a igreja para ficar daqui para lá, não vem para a igreja para ficar correndo, não vem para a igreja para outra coisa, a não ser para dobrar o seu joelho e buscar intimidade e comunhão com Deus. Foi Deus que disse: criei uma oportunidade, uma situação, uma enfermidade de uma menina que estava sofrendo, não anda, não fala, e os médicos ainda dizem o seguinte: quando chegar 8 anos ela morre. Aí vem Deus para fechar a boca da ciência e diz o seguinte: não vai morrer, foi eu que gerei. E essa enfermidade, muitos estão dizendo que é para a morte, mas essa enfermidade é para a minha glória, porque eu tenho um propósito, eu quero fazer os crentes orar, eu quero fazer os crentes ter compromisso na oração, eu quero trazer os crentes, aleluia, para me clamar. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente inverte as coisas. Ao invés de clamar, a gente vai conversar, a gente vai fazer outras coisas. E Deus está dizendo: eu crio situações para você orar. E não vamos esperar chegar numa situação pior do que muitas que está acontecendo, não. Vamos pegar um compromisso enquanto nós podemos. Quando estiver em cima de uma cama, quando estiver lá dentro do hospital, quando estiver, aleluia, comendo bolota de porco aí fora, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Né? Aí vai cair em si, já é tarde. Eu sempre digo: não deixa a situação perdurar não, porque quando ela enraizar, aí você não consegue mais acabar com ela não. Mas aí Deus diz que é para a glória dele, que a menina não vai morrer, né? E aí, olha só o que vai acontecer. A criança, ela começa a andar, a criança começa a falar, a criança, aleluia, cresce. E sabe o que vai acontecer? A criança, ela vai viver 49 anos. A criança que não passaria de 8 anos. A Zuleide, a filha de Albertina, membro da Assembleia de Deus lá em
Pernambuco. E aí, depois que tudo isso acontece, depois que Deus revela que é para que a igreja possa ter um círculo de oração, um trabalho de círculo de oração aberto, que é para trazer os crentes para poder ter comunhão com Ele. Aleluia, sabe o que vai acontecer? Deus confirma a profecia, dando desenvolvimento, aleluia, para aquela menina. Aí quem disse que ela ia morrer, está vendo ela crescendo. Quem disse que ela não ia andar, está vendo ela andando. Quem disse que ela não ia falar, está vendo ela falando. Quem disse que ela não passaria de 8 anos, está vendo passar do 8, é 9, é 10, é 11, é 12, é 13, é 20, é 30, é 39, é 40, é 49 anos. Aí Satanás foi em vergonha. Sabe por quê? Porque teve oração. Sabe por quê? Porque os crentes, aleluia, acreditou na profecia e foi clamar. E hoje Deus está falando: ora porque eu trago resposta, ora porque eu resolvo a situação, ora porque eu manifesto a minha glória, ora porque eu trago profecia, ora porque eu trago revelação, ora que eu batizo no Espírito Santo, ora porque eu vou resolver a situação. Quer orar não? Vai rastejar. Mas se quiser orar, se disponibilizar para ter compromisso na oração, prepara para o novo de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A irmãzinha viveu 49 anos. A irmã Bertina colocou o nome naquela reunião de oração, sabe como? Círculo de oração. Aí, aquilo que Deus falou aconteceu. Ela inspirada, aleluia, por Deus, ela movida ali pelo temor do Senhor, não pararam de orar. Aquelas 7 irmãs continuaram orando, e ela colocou o nome naquelas reuniões, círculo de oração. E ela, todas as vezes que chamava as irmãs e os irmãos para oração, eles acreditavam que a oração, ela circulava o céu. Era um círculo no céu. E quando elas iam orar, elas diziam o seguinte: vamos circular o céu com a oração, vamos circular o céu com as nossas orações. Por isso que eu orei. Há um memorial para você que teme a Deus, para você que ora, para você que busca o Senhor, para você que tem sinceridade com Deus. Aleluia. Há um memorial. Sabe o que é memorial? Ó, está na memória de Deus, ó, girando. A sua oração está circulando a face do Senhor, a sua oração. Aleluia. E agora, quem não ora? Será o que está circulando a face de Deus? Para quem não ora, será que é a conversação que está circulando diante de Deus? Sabe por que a vitória não veio? Aleluia. Justamente porque o que está circulando a face de Deus, o que está circulando o céu, não é oração, é conversa. Olha o que é a palavra do Senhor, aleluia, olha o que é que vai dizendo. Ela diz o seguinte: vamos circular o céu com as nossas orações. É a terça-feira aqui na igreja. Deixa eu virar aqui. Agora eu quero falar o seguinte: qual que é o principal propósito do círculo de oração? Manter uma unidade espiritual, irmãos, de evangelização, visitas, intercessão, clamor, louvor dentro da igreja e fora dela. É nós termos uma vida de oração. Eu não vou explicar um por um, mas esse propósito de oração, evangelização, visita, intercessão, clamor, louvor, aleluia, espiritual, tem significado. Se você tomar isso aqui, aleluia, para a tua vida, se você colocar isso aqui em prática, você vai ver coisas grandes acontecendo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Através desse clamor, dessa circulação no céu de oração desta irmã ou destas irmãs, sabe o que aconteceu? Em todo o Brasil, em quase todas as denominações, aleluia, existe círculo de oração. Glória a Deus. E nós precisamos valorizar isso aqui. Nós precisamos valorizar a oração, porque se nós não valorizarmos a oração, aleluia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Olha só para você ver onde tem círculo de oração, onde chegou, justamente por causa desse ato dessa irmã. Olha para você ver o Brasil.
como Argentina, Estados Unidos, Japão, alguns países africanos, Venezuela e outros países, tem círculo de oração, através do que Deus falou. Agora, nós não vamos valorizar não? Nós não vamos valorizar não? Então nós vamos estar perdidos. Só um conselho, para você que ora, tem que ter vida transformada, tem que ter caráter transformado, porque senão, aleluia, sua oração também não chega diante de Deus não. Tem que ser verdadeira. Olha só, círculo de oração tem que ter oração. Se não tiver oração, é qualquer outra coisa, menos círculo de oração. Então tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer, saber o que você está fazendo. Já estou finalizando. Tem que ter piedade, tem que ter bom testemunho, tem que ter exemplo de obediência e tem que evitar as heresias também. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra, medita nela. Faz diferente a partir de hoje, se você estiver fazendo errado. Se não, continua fazendo o que é certo e Deus vai abençoar a sua vida. Alarga o seu celeiro, alarga o seu celeiro, porque vem bênção de Deus aí na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia.